Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Iniciada em abril do ano passado, a Prefeitura de Sorocaba entregou nesta primeira quinzena de maio as obras do viaduto José Júlio de Oliveira, complexo viário que interliga as avenidas Fernando Esteca e Independência na região do bairro Ipuranga. O investimento foi de 11 milhões e 800 mil reais como parte do programa Sorocaba Tem Pressa, iniciada e criada em 2021 pela atual administração municipal para conferir agilidade às obras de mobilidade em andamento e iniciar novos empreendimentos nesta área. Para conhecer mais detalhes do programa Sorocaba Tem Pressa, com grande satisfação recebemos aqui, na Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, o secretário de Mobilidade, Carlos Eduardo Pasquini. Secretário, obrigado por atender nosso jornalismo e já pergunto ao senhor que detalhe para o nosso internauta sobre o pacote de obras incluso no programa Sorocaba Tem Pressa e o que prevê o plano de mobilidade de Sorocaba dentro deste segundo mandato do governo Rodrigo Manga. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui. Obrigado, Oliveira Júnior, todo o pessoal aí da RMS News, prazer aí falar com vocês novamente. Na verdade, a gente vem desde o início, né, do primeiro mandato do prefeito Rodrigo Manga, trabalhando bastante na mobilidade urbana. Já entregamos aí cerca de, acho que 4 ou 5 viadutos, né, estamos aí, já iniciamos essa semana um outro viaduto, que na verdade, vai ligar ali uma ponte que vai ligar o Parque São Bento com a pessoal lá do Carandá. Mas, assim, na mobilidade urbana, a gente tem diversas obras, Oliveira, que a gente tem essa previsão de realizá-las nesse segundo mandato. Começamos entregando a primeira, né, que você acabou de citar aí, que é a ligação da Fernando Esteca com a Avenida Independência. Uma ligação muito importante, que agora a gente está acompanhando a evolução do sistema viário com ela implantada, fazendo pequenos ajustes, readequando algumas situações apresentadas e acompanhando, né, com que os nossos condutores se adaptem a essa nova realidade desse viaduto novo. E como esse, a gente está fazendo outros, a gente tem previsão de fazer outros viadutos, trincheiras, todas as melhorias da mobilidade urbana, porque a cidade está crescendo muito e a gente tem que acompanhar essa evolução. Secretário, sobre esta obra do viaduto José Júlio de Oliveira, complexo viário que interliga as avenidas Fernando Esteca e Independência na região do bairro Ipuranga, para identificação do nosso internauta, ali no acesso à prefeitura de Sorocaba, importante, e a região do Éden, eu quero que o secretário explique como fica o entra e sai da cidade naquela localidade, a logística a partir de agora, para que o internauta possa entender quais foram as mudanças realizadas naquele local. Tá, antigamente a gente tinha a ligação da Fernando Esteca por uma rua estreita, né, ali do lado de um restaurante que tinha, não sei se as pessoas vão lembrar de onde eu estou falando, mas você saía ali na Avenida Independência e a gente tinha um gargalo de trânsito muito complicado ali, porque as pessoas tinham que entrar na Avenida Independência, concorrer com aqueles que vêm da zona industrial do Éden, e também aquelas pessoas que acessavam a Castelinho, bem naquele trecho. Então era muito confuso, era complicado, a gente tinha uma fila, pra você ter ideia, né, Oliveira? Ela saía ali da Avenida Independência, ela parava próximo da Dana, que é uma indústria que ele tem ali na Fernando Esteca, e a gente tinha que fazer alguma melhoria ali, porque aquilo lá está ficando cada vez pior. Então a gente fez um estudo já bem anterior para fazer uma ligação
que fosse da Fernando Stepp, a Avenida Independência, e a gente conseguisse fazer um binário. Então aquela rua que saía passou a ser só acesso, só entrada. Então você que vem ali da Avenida Independência, você entra à direita, sai na Avenida da Fernando Stepp, e você vindo da Fernando Stepp, você já usa o novo viaduto e cai diretamente na Avenida Independência, sentido Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Ali a gente conseguiu até, inclusive, colocar um conjunto semafórico que permite, inclusive, a ligação da Avenida Fernando Stepp diretamente para o Éden, ou seja, ele pode acessar à esquerda a Avenida Independência, sentido o Éden. Então a gente propôs ali uma mudança que, eu acho que nesse segundo dia que a gente acompanhou lá, deu uma fluidez muito boa para uma situação que estava difícil. E o principal, né, a gente promoveu a segurança daquele local, porque a gente tinha, inclusive, pedestres atravessando ali na Avenida Independência sem nenhum tipo de proteção, porque eles usavam a faixa de pedestre só, e hoje não. Hoje ele tem uma travessia semaforizada que garante a travessia com segurança. Correto. Secretário, no governo Renato Amari e Vitor Lippe, que eu acompanhei bem de perto, aí nos últimos 25 anos, Renato ali no início dos anos 2000, já segundo mandato, ouvimos por diversas vezes técnicos da Urbis dizer em entrevista, e os próprios gestores, os prefeitos, dizerem que naquele local os projetos da época apontavam para a construção de uma alça de acesso para os motoristas que viessem pela Castelinho procedentes de São Paulo, Campinas e outras cidades do interior, e pudessem adentrar a cidade com destino à Zona Norte sem fazer uso da Dom Aguirre ou Parque das Águas, local de inundações em períodos chuvosos. Confesso que eu me desloquei para a inauguração e iniciei a reportagem tratando desse assunto, falando dessa forma: olha, aqui você vai chegar de São Paulo, vai adentrar. Quando eu olho a faixa de sinalização, eu vi totalmente contrário àquilo que eu estava falando. Eu tive que reiniciar a gravação e daí até conversar também contigo e outros no local. O que fez com que a Prefeitura e a Urbis não considerassem essa proposta debatida há décadas, alterando esse processo, se isso aconteceu? Não, na verdade, assim, quando a gente faz um estudo, um projeto diário, um projeto básico, ou até um levantamento daquele trecho ou daquele local que a gente está com problema, a gente considera o volume de tráfego existente naquele momento. E também a gente considera a origem e destino do veículo, né? O que está acontecendo lá, e qual o volume disso. E ao longo do tempo, a gente, com diversas melhorias que o sistema viário garante para a cidade no decorrer do tempo, em todos os governos que aqui passam, a gente percebeu que houve um pouco de mudança, né, nessa linha de conduta dos nossos condutores, e a gente teve que readaptar todos os projetos. Então, quando a gente chega no final de um projeto executivo, a gente tem que, no ato de você instalar esse dispositivo, você tem que estar atualizado com aquela volume, com aquela demanda, com a origem e destino dos condutores. E o que a gente percebeu é o seguinte, que mudou tudo, né? A Zona Norte cresceu, a vinda da Avenida Fernando Esteca, da Avenida Vitor Andrews, da Avenida Camilo Júlio, a conexão com a Zona Norte através da Tadal Yoshida, ligando com a Ulisses Guimarães, uma situação que a gente não tinha antes, que era uma ligação importante com a Zona Norte da cidade, que é uma grande avenida da nossa cidade. Aí o que aconteceu? A gente teve que readaptar tudo para atualmente o que a gente percebe lá. Então, a gente fez o viaduto com a situação que a gente tem presente e vai colher os frutos necessários para a fluidez e segurança viária. Mas ainda dentro de possibilidades de crescimento
e de necessidade, em momento oportuno, nós poderemos ter aquele acesso executado naquela área ou nas imediações, secretário? Ainda comporta isso? Eu acho assim, se o volume de tráfego ou as condições do sistema viário daquele local tiver uma característica que permita ou que necessite intervenções, é claro que os técnicos vão estudar, seja qual tipo de intervenção, seja uma trincheira, que a gente fala trincheira, mas é por baixo da pista de rolamento, ou por cima através de um viaduto, ou até mesmo um retorno mais próximo, um acesso mais rápido. Então, tudo que a gente faz, Oliveira, a gente analisa a situação do condutor, onde ele está tendo problema hoje, o que a gente precisa fazer para melhorar aquela situação de hoje. Então, a gente tem os gargalos que a gente tem no trânsito, a lentidão que a gente tem no trânsito, e tudo isso reflete no estudo da engenharia de tráfego que, em conjunto com as outras secretarias, fazem um levantamento e a busca de soluções para essa situação. Não vai tão longe que aqui a rotatória da 3 de março, com a engenheiro Carlos Aldo Mendes, a gente já está estudando uma situação diferente ali, por quê? Porque a gente fez a interligação da Avenida 3 de Março com a Aparecidinha. Uma luta da população há mais de 40, 50 anos para ter essa ligação, era uma ligação em terra. E hoje a gente conseguiu fazer essa ligação através do governo do prefeito Rodrigo Manga, uma ligação importante, que é a Avenida 3 de Março. E o que ocorreu? Trouxe mais veículos daquela região para a região aqui da Engenheiro Carlos Aldo Mendes. Com isso, a gente já está trabalhando para mudar o conceito de mobilidade, a gente já construiu uma nova medida, uma avenida nos fundos do Cruzeiro da Jornal Cruzeiro do Sul ali, não sei se você se recorda de onde eu estou falando, mas tudo isso para minimizar o fluxo viário e dar uma fluidez melhor para a nossa população, que esse é o desejo nosso. O desejo sempre da Secretaria de Mobilidade é dar fluidez com segurança para a nossa população. Secretário Carlos Eduardo Pasquini, secretário de Mobilidade da Prefeitura de Sorocaba, falando sobre esse tema. E daí eu já vou buscar um outro cenário que eu acho que também faz parte desse complexo, né? É sobre o projeto da Marginal do Rio Sorocaba. Esta obra será viabilizada nesse segundo mandato do governo Rodrigo Manga, ou oposições à construção poderá inviabilizar sua execução, secretário? Não, eu acho, Oliveira, que tudo é conversado, tudo é acertado, nada... O governo do prefeito Rodrigo Manga não trabalha em sentido de imposição, de fazer as coisas acontecer na base da força. Nós nunca trabalhamos dessa forma. Eu acho que o diálogo, a conversa é sempre importante. A gente não pode descartar a mobilidade urbana por qualquer razão. Não adianta a gente entender que a Avenida Dom Aguirre eternamente vai acomodar todo o sistema viário da cidade de Sorocaba, porque isso não é verdade. Para quem é técnico do sistema viário sabe que a Avenida Dom Aguirre, hoje, ela já tem certos pontos comprometidos. Se não fosse a ligação da rodovia Celso Charuto, hoje a Avenida Dom Aguirre já estaria toda parada. Você viveu comigo uma época em que os caminhões cortavam a cidade pela Avenida Dom Aguirre e não utilizavam ali a Celso Charuto, porque não existia. Quando tu construiu, a gente possibilitou a gente proibir caminhões transitar na Avenida Dom Aguirre, que é hoje, que é uma das principais ligações, as duas, a Engenheiro Carlos Aldo Mendes e a Dom Aguirre, são as principais ligações que a gente tem. E se a gente imaginar que a gente vai estancar a ampliação do sistema viário em razão de um ou outro problema que a gente encontra, a gente não está querendo que a cidade cresça de uma forma saudável e que os nossos condutores tenham dificuldades e passem dificuldades. Então, a Marginal Direita é uma avenida importante para o sistema viário, vai desafogar o sistema viário por longos anos e a gente tem que acomodar todos os critérios. As pessoas que não querem, não desejam, qual é
problema, o problema é ambiental, vamos adequar a situação ambiental. Nós temos órgãos importantes de meio ambiente que nos ajudam nesse tipo de situação, mas eu acho que o crescimento da cidade tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que dar para a população o melhor que a gente tem, porque a população não pode pagar por situações que a gente não consiga fazer por N razões. Eu sei que cada pessoa tem um pensamento, tem sua ideologia, mas a gente respeita. Mas eu, como técnico de mobilidade, que há muitos anos sou, eu entendo que a expansão do sistema viário é fundamental em qualquer situação. Só uma pergunta, em que fase está esse projeto, para a gente ter um entendimento? Não, a gente está já na fase de licitação do primeiro trecho, né, que ele liga ali a Alameda Batatais, que é o primeiro trecho da Marginal Direita, até a Padre Madureira. Então está em licitação, em breve acho que a gente está, claro, estamos resolvendo as condições ambientais daquela região, mas eu acho que em breve a gente consegue lançar essa obra sim. A empresa deve ser escolhida ainda esse ano? Sim, esse ano. Correto. Secretário, vamos sair de um lado da cidade, depois vamos para o outro lado, vamos para a Zona Norte, né? De um início da cidade para uma entrada da cidade, vamos para outra, que é lá o Parque São Bento, né? A Prefeitura anunciou as obras de construção de um complexo viário, olha a importância da cidade, mais um complexo viário num outro extremo da cidade que vai interligar o residencial Carandá e Alto do Ipanema com o Parque São Bento, na zona norte da cidade. Quero que o senhor detalhe um pouco mais o que vai acontecer ali para entendimento do nosso internauta. Você sabe, né, Oliveira, que desde que a gente lançou os empreendimentos do Carandá e do Alto de Ipanema pelo governo do estado, a gente colocou as pessoas lá residindo um pouco distante da malha urbana da cidade, e eles têm hoje que utilizar a rodovia Emerenciano Freire de Barros para os seus deslocamentos. Não só a população que usa lá, mas todo o suporte que a prefeitura dá, o transporte coletivo e todos os suportes utilizam a rodovia Emerenciano Freire de Barros, que é uma rodovia de ligação de cidades, liga a cidade de Sorocaba com Porto Feliz. E o correto é que essas pessoas circulem pela malha urbana da cidade, né? Mas a gente tinha uma situação de não ligação desse espaço com a malha urbana, e agora, com a ligação desse complexo viário, que vai contar com uma nova ponte que liga o Alto de Ipanema, Carandá, com a Avenida Vinícius de Moraes, ali no Parque São Bento, a gente vai trazer essas pessoas mais próximo da malha urbana da cidade, vai interligar duas arteriais, que é a arterial Avenida Vinícius de Moraes, Alameda do Horto e Avenida Ipanema, e vamos conseguir dar mais fluidez, mais rapidez, mais conforto para essa população que hoje reside ali naqueles residenciais. Correto. Secretário, dentro desse complexo, só para a gente poder entender aqui detalhes, eu conversava nessa semana com um vereador da oposição, mas vamos lá, tá bom? Ele demonstrou uma preocupação com a questão da construção da rodoviária de Sorocaba, já na zona oeste, visto que, na avaliação dele, todo o tráfego de ônibus, né, vai ser mudado a partir da construção da nova rodoviária, e ele tem razão nisso daí. O que ele coloca é que poderá, ou seja, a gente ter ali problemas na Raposo Tavares, né? Uma das questões. Por outro lado, se a gente passar pelo São Bento também, nós temos a estrada, que é a rodovia que vem de Porto Feliz até a Cruz de Ferro, e há um projeto ali dela ser duplicada. E um projeto que vai além, que o Fioravante, que foi também secretário da Prefeitura
Prefeitura de Sorocaba e no governo passado foi informado que nós teríamos a pavimentação entre a Cruz de Ferro e a Raposo Tavares. Eu quero saber do senhor como que, se o senhor tem essas informações. Primeiro, a duplicação da rodovia entre Porto Feliz e a Cruz de Ferro. O senhor tem alguma informação a respeito? Se isso, porque parece que o governo municipal está andando mais rápido do que o governo estadual nesse caso, e em muitos casos, né? Daí também a pavimentação da Cruz de Ferro até a Raposo Tavares, e como que fica aí essa questão da chegada de ônibus e outros veículos até a nova rodoviária. Então, Oliveira, a gente está trabalhando com o governo do estado já há algum tempo na ligação do anel, do último anel viário que a gente tem para cercar a cidade de Sorocaba, que é a ligação dali da Avenida Ipanema, Cruz de Ferro, com a Raposo Tavares. A prefeitura já fez toda a sua parte de reserva de áreas, de desapropriações, da onde vai passar o traçado desse novo complexo. Então, para nós, o que a gente tem hoje fazendo é cobrando o governo do estado para que eles iniciem logo a obra. Por quê? Porque a gente já tem projetos desenvolvidos, a própria duplicação da rodovia Emerenciano Pérez de Barros, ele já tem projeto executivo desenvolvido pelo governo do estado. Então, o que nós, da Secretaria de Imobiliária, em contato com o pessoal do governo do estado, vem fazendo? Solicitando para que haja o início das obras com mais rapidez, porque vai ser muito importante para nós ligarmos a Zona Norte da nossa cidade através desse complexo, que claro, não é um complexo tão simples de fazer, porque tem 3 pontes nesse caminho, mas assim, que a gente consegue fazer essa interligação e fechar o anel viário da cidade de Sorocaba, para que a gente conecte a Zona Norte com a Raposo Tavares, e aí sim, diretamente com a nossa nova rodoviária, que já está em construção, não é? Mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa deixar bem a população da nossa cidade tranquila, porque a gente vai ter linhas de transporte coletivo que vai fazer ligação diretamente com a rodoviária. A rodoviária, ela vai ter um terminal de ônibus urbano junto com o terminal rodoviário. Então, a gente está pensando em tudo para que a população não tenha nenhum problema de deslocamento. A gente sabe que do Parque São Bento para a rodoviária atual já é distante, mas se a gente tivesse uma ligação ali, que é esse anel viário, facilitaria muito a nossa população. Mas, enquanto isso não sai, a Prefeitura de Sorocaba está trabalhando no sentido de proporcionar a todos os moradores, não só do Parque São Bento, mas de todas as regiões da cidade, um transporte coletivo que faça essa ligação importante. E, além do transporte coletivo, a rodoviária vai ter um amplo estacionamento, não é? Ela vai mudar completamente a figura da atual rodoviária com a rodoviária atual. Rodoviária de Sorocaba atual. Não tem somente 8 baias para estacionamento do transporte coletivo, do rodoviário. A gente não tem local para as pessoas estacionarem, essa é a grande verdade. As pessoas querem levar, as pessoas têm um espacinho pequeno que você conhece ali, que faz embarque dos passageiros. Lá na rodoviária, não, lá vai ter um amplo estacionamento, vão ter lojas, vai ter igual o nosso prefeito Rodrigo Manga cita sempre, ele optou por ser um estilo de aeroporto para atender a nossa população. Então, a rodoviária, quando inaugurada, vocês vão perceber um diferencial imenso entre a rodoviária atual e a rodoviária nova. E é claro que essas ligações que você citou é importantíssimo para nós, não só a duplicação da rodovia Emerenciano Pérez de Barros, mas também a ligação desse anel viário, que vai facilitar muito, não só para acesso à rodoviária, mas também para acesso à população da Zona Norte à rodovia Raposo Tavares, que é uma ligação importantíssima para diversas cidades da nossa região.
Secretário, foi um prazer imenso tê-lo com a gente aqui no portal RMS News, no podcast Hora da Verdade, dando detalhes importantíssimos da mobilidade urbana dentro da cidade de Sorocaba. Colocamos o nosso espaço sempre à disposição e até a próxima, secretário. Então, eu que agradeço, Oliveira. Sabe que a mobilidade urbana é uma condição que mexe com todos os segmentos, com toda a população. Então, a gente está sempre atento a isso. A gente está trabalhando muito no sistema de transporte coletivo, em conjunto com a URBS, para que a gente proponha um sistema cada vez melhor. O prefeito Rodrigo Manga anunciou há algum tempo atrás aí já o ingresso de mais 10 ônibus 0 km com ar-condicionado para a nossa população, ou seja, a gente vem trabalhando em todos os segmentos de mobilidade urbana para que a gente consiga realmente proporcionar a todos os modais que compõem o sistema, seja caminhões, bicicletas, motocicletas, veículos normais, transporte de escolares, transporte de fretamento, todos os modais que compõem essa malha urbana que a gente tem, o melhor transporte adequado para a nossa população, principalmente na condição de fluidez e segurança. Então, eu só tenho que agradecer porque vocês ajudam a gente a expandir e levar boas notícias para a nossa população. Muito obrigado, André. Gratos nós, esta entrevista na íntegra você vai acompanhar no portal RMS News com o secretário de Mobilidade Urbana de Sorocaba, Carlos Eduardo Pasquini, conversando conosco aqui no portal RMS News sobre a mobilidade urbana na cidade de Sorocaba, iniciada em abril do ano passado. A prefeitura entregou nesta primeira quinzena de maio as obras do viaduto José Júlio de Oliveira, complexo viário que interliga as avenidas Fernando Esteca e Independência na região do bairro Ipuranga, e o secretário também abordou outros temas, outras obras em execução na cidade de Sorocaba. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo para você conectado na internet.